Bom, para a gente iniciar, a gente precisa entender para que serve a previsão do tempo. Então, a previsão do tempo serve para a gente se orientar ao sair de casa, se a gente vai precisar usar um guarda-chuva ou não, para a gente poder se prevenir melhor. A previsão do tempo também serve na aviação e na navegação, certo? Então, a previsão também vai servir para a agricultura, para ajudar no cultivo. Então, a gente precisa saber as condições climáticas daquele dado período para a gente poder plantar e colher certinho com a quantidade correta de chuva, tudo bem? Então, aí tem várias utilidades. A gente precisa voltar também a alguns conceitos para entender um pouco melhor sobre a previsão do tempo. Então, nós temos a diferença entre tempo e clima. Então, como fala aí, tempo é o humor de um lugar e clima é a personalidade. Então, eu posso estar feliz, contente hoje e minha personalidade pode ser uma pessoa extremamente chata, né? Então, isso é a diferença. Então, o tempo é algo passageiro e o clima é algo permanente, certo? Então, a gente vai de previsão do tempo. Então, a ciência que vai estudar a previsão do tempo é a meteorologia. Então, é uma das ciências que vai estudar a atmosfera terrestre, tendo foco nos processos atmosféricos e na previsão do tempo. Então, no Brasil, nós temos um órgão responsável por estudar a previsão do tempo, que é o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui no Ceará, a gente tem uma unidade do IMET ali próximo ao Estádio Castelão. Então, lá é onde eles fazem o monitoramento da temperatura do estado do Ceará inteiro. Bom, para a gente fazer ter os dados meteorológicos, para a gente poder identificar as condições climáticas, né, do tempo daquela região, a gente precisa de alguns instrumentos. O primeiro deles é o termômetro, que vai medir a temperatura, tanto de máxima como de mínima de uma dada região. O segundo instrumento é o barômetro. O barômetro, ele vai medir a pressão atmosférica daquela região. Por exemplo, quando a gente está ao nível do mar, a gente tem uma determinada pressão. Quando a gente sobe numa serra, por exemplo, Guaramiranga, a gente vai ter uma pressão um pouco mais elevada. Então, quanto mais acima do nível do mar, mais pressão. Quanto mais abaixo do nível do mar, menos pressão, certo? Outro instrumento que a gente tem é o pluviômetro. Ele vai medir a quantidade de chuva de uma determinada região. Então, quando a mulher no jornal diz assim, choveu 110 milímetros, é justamente porque esse funilzinho aí que a gente está vendo, ó, esse aqui, ele vai coletar a quantidade de chuva em milímetros e ela vai falar na previsão do tempo. Outro instrumento que a gente tem é o higrômetro. Ele vai medir a umidade do ar. Não sei se vocês se lembram, mas a gente viu que no ar, né, lá no sexto ano, que o ar ele tem uma quantidade de água dissolvida nele. Então, as gotículas de água estão presentes no ar. Isso é a umidade, certo? E é medido pelo higrômetro. A gente tem também a biruta, que é muito comum nos aeroportos, para medir a direção do vento, para auxiliar no pouso e na decolagem dos aviões. A gente também tem nos aeroportos o anemômetro. Ele vai girar essas pazinhas e vai indicar a velocidade do vento. E aí a gente também tem o balão meteorológico, que é muito utilizado lá no IMET, como eu falei para vocês. Então, ele leva uma sonda e essa sonda vai conseguir medir a umidade, vai conseguir medir a temperatura, então a pressão. Então, ele vai fazer leituras conjuntas, certo? E aí, todos esses dados vão ser analisados de acordo com os elementos meteorológicos, certo? Que são as nuvens, que vai ser tema da próxima aula, a massas de ar, então a gente tem massas de ar frio, massas de ar quente. A umidade, então a quantidade de água no ar, né? Então, no Ceará e em cidades litorâneas, a quantidade de água no ar é relativamente alta, então a nossa umidade do ar é alta. Em lugares como Brasília, que é bem afastado do litoral, a umidade é muito baixa. Então, quem tem problemas respiratórios sofre bastante com a questão da umidade do ar lá em Brasília. Então, o nariz chega a sangrar por conta da baixa umidade. Então, por conta da baixa quantidade de água no ar. É tanto que lá eles usam uma estratégia, que é molhar as toalhas, espremer e colocar nas janelas, né? Para quando o ar passar, ele passar úmido.
Então, é uma alternativa. Outro elemento meteorológico é a pressão atmosférica, como eu já falei para vocês. Quanto mais alto, mais pressão. Quanto mais baixo, menos pressão. E a temperatura. Então, a temperatura pode ser mais elevada ou diminuir, dependendo aí também das massas de ar. Então, hoje pode estar sol, mais tarde pode chover, de acordo com o movimento aí dessas massas de ar. Então, a gente vai ver na próxima aula nuvens, massas de ar, umidade, pressão atmosférica e a temperatura, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os elementos que são estudados pela previsão do tempo. O primeiro deles, as nuvens. O que são nuvens? São gotículas de águas condensadas e acumuladas na troposfera. E aí as nuvens, elas têm como função ajudar aí nos efeitos meteorológicos, certo? A gente tem 4 tipos de nuvem. Vou começar das nuvens mais baixas até as nuvens mais altas. A primeira delas são os estratos, que são nuvens que são em forma de nevoeiro. Estão bem baixos, bem próximas a nós. Então, de 200 a 500 metros de altitude. Depois dessas nuvens, a gente tem as nuvens chamadas de nimbos, que são nuvens cinza escuras, mais alongadas, características de chuva. Elas estão localizadas de 500 a 2.000 metros de altitude. Depois a gente tem as nuvens chamadas de cúmulos, que são nuvens brancas, bem contornadas e arredondadas, e elas estão localizadas de 2.000 a 8.000 metros de altitude. E por fim, as nuvens cirros, que são nuvens que indicam que o tempo está bom. Então elas estão localizadas de 8.000 a 10.000 metros de altitude. A gente também tem as massas de ar. Então, o que são massas de ar? São grandes porções de ar que possuem condições internas de temperatura, pressão, umidade. E são homogêneas, ou seja, bem misturadas, que a gente não consegue separar. A gente tem 2 tipos de massas de ar. A massas de ar frio, que também são conhecidas como polares árticas, e a massa de ar quente, que também são conhecidas como massas de ar tropical. A gente também tem as frentes. Mas o que são frentes? São zonas de transição entre 2 massas de ar, com temperaturas e densidades diferentes. A gente tem 2 tipos de frente. A frente quente e a frente fria. Qual é a diferença? Na frente quente, a massa de ar quente vai empurrar a massa de ar frio e pode ocasionar chuvas em determinado local. Já a frente fria, a massa de ar frio vai empurrar, por sua vez, a massa de ar quente. E aí pode gerar também uma elevação, uma diminuição, da temperatura e gerar chuvas localizadas naquele curto espaço de encontro entre essas 2 massas de ar. Então, recapitulando. Na frente quente, o ar quente empurra o ar frio. E na frente fria, o ar frio que empurra o ar quente, certo? Já a umidade é a quantidade de vapor de água que a gente tem aí dissolvido na atmosfera. Então, a gente viu na aula passada que o instrumento responsável por medir a umidade é o barômetro, certo? E aí a umidade, ela vai ser o quê? Vai indicar a elevação na quantidade de chuva. Então, quando eu falo do índice de umidade, a gente tem que prestar um pouco atenção. Por exemplo, quando a umidade está em torno de 40% a 30%, tá ok, tá normal. Quando a umidade está de 29% a 20%, a gente já precisa ter um pouco mais de atenção. Beber uma certa quantidade de água, certo? Quando está de 19% a 12%, a gente já tem que ter um alerta. Então, evitar aí alguns esforços. E quando ela está abaixo de 12%, já é um estado assim de emergência. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, como evitar exercícios físicos ao ar livre de 10 às 4 horas da tarde. Redobrar atenção com crianças e idosos, porque pode se desidratar muito fácil. Aumentar a ingestão de líquidos para repor aquela água que vai ser perdida. Umidificar ambientes com umidificadores, bacias com água ou toalha úmida, que eu tinha falado também na aula passada. E
Dependendo do local, eles acabam até fazer a suspensão da aula naquele dia por conta da umidade. Porque principalmente pessoas que têm doenças respiratórias têm sérios problemas com a umidade. Então, o nariz chega a sangrar por conta da baixa umidade, certo? Com relação à pressão atmosférica, o que é pressão atmosférica? É a força exercida por uma unidade diária pela coluna de ar atmosférico acima de nós. Então, como é que vai funcionar? A pressão atmosférica ela vai ser variável de acordo com a altura, ou seja, a altitude. Então, quanto maior essa altitude, certo? Menor é a pressão atmosférica. Então, quanto menor a altitude, maior a pressão. Então, quanto mais baixa eu vou ter uma pressão maior, quanto mais alta eu vou ter uma pressão menor. Isso de acordo com o nível do mar. A temperatura vai ser o quê? A determinação do grau de agitação das moléculas em um corpo. Ela é medida em graus Celsius. A gente sabe que isso no Brasil, mas alguns países eles utilizam aí Fahrenheit também para medir a temperatura. Então, no termômetro que vai medir a temperatura, ele vai indicar a temperatura máxima e a mínima de um determinado local ou de um determinado corpo. Entendido? Então, fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.